Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Carvalho e esse é o MarketCast, podcast especial para você que deseja atrair novos clientes. É isso mesmo. E hoje, no nosso segundo episódio, eu estou contando aqui com uma presença muito ilustre. Mas pense numa presença ilustre, gente. Nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Evelise Fraga. Evelise, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Muito obrigado. Gente, prazer. Sensacional ter você aqui. E ó, você que está assistindo agora, está conhecendo a Evelise agora. A Evelise é, além de uma grande amiga, parceira de longa data, a gente se conhece um tempão, né, Evelise? Desde ali de 2019. Já fizemos algumas coisas juntos e tal, já fizemos algumas lives. Você vai conhecer melhor a Evelise, mas caso você não conheça, a Evelise é uma das maiores... Deixa comigo, hein? É uma das maiores chefes confeiteiras do Brasil. Sinceramente, é isso aí. E para mim é sensacional ter você aqui. Obrigado mesmo pela sua presença. E, gente, já vou deixando aqui um recado muito especial para você que está nos assistindo. Se você conhece alguém que trabalha com confeitaria, já manda esse vídeo agora, né, Evelise? Já pega, direciona lá, compartilha na sua mídia social, já manda naquele grupo de amigos, porque sem dúvida o que a gente vai falar aqui vai fazer muita diferença na carreira dessas pessoas. De novo, obrigado mesmo pela sua presença. E antes da gente começar o nosso papo, que eu tenho certeza que vai ser incrível, vai ser maravilhoso, eu vou te dar um presente. Eu vou te presentear, porque aqui é assim, é isso. Porque aqui é assim. Esse aqui é um livro que eu escrevi com muito amor, com muito carinho. No momento que eu estava passando por algumas dificuldades mentais, eu estava aquela coisa, será que eu devo seguir no marketing? Não e tal. Eu escrevi esse livro. É um livro que ele não é técnico, ele é muito reflexivo, ele trata sobre marketing. O nome dele é Marketing Essencialista. Você que vê se tá pegando. Marketing Essencialista. Eu espero que você leia e tenha bons aprendizados com ele. Que ótimo. Aqui um presente. Amei. O tema maravilhoso, hein? Legal, né? Nossa. Marketing essencialista. O que você pode fazer de essencial para potencializar seus resultados em marketing? Adorei. Obrigada, Thiago. Imagina, que legal. Bom, para a gente começar então o nosso episódio, Evelise, vamos direto ao ponto aqui. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Sim, vamos lá. Fala para nós, qual é a sua história? Quando é que começou esse negócio de começar ali, de trabalhar com doce? Você, quando era criança, você ficava ali do lado da sua mãe estava fazendo bolo ali, você pegava, dava aquela lambidinha assim, não, sabe como é que é no bolo? Eu fazia isso. Alexandre, eu acho que também fazia, entregando né? aí, ó. Como é que faz? Como é que surgiu essa sua paixão pela confeitaria? Então, Thiago, na verdade, é totalmente ao contrário disso, né? É mesmo? A minha mãe, tadinha, ela não gosta muito de cozinhar, mas ela cozinha bem pra caramba. Eu tenho que deixar isso registrado, senão ela vai me bater aí, ó. Sua mãe da Evelise, não, ela mas tá te elogiando. Ela fala que agora é eu que cozinho pra ela, né? Não precisa mais dela cozinhar. Mas, na verdade, minha carreira, assim, na confeitaria não começou por inspiração da família. Até que minha avó era não confeiteira, uma cozinheira, né? De mão cheia. Mas eu comecei como publicitária nessa vida, né? Verdade, nós somos colegas. Nós somos colegas. Eu tenho essa carinha de novinha, gente, mas a pessoa... Não vou entregar a idade, não. Mentira, eu tenho 42, tá, gente? O pessoal acha que eu tô uns jovem, 30. Numa... Tá jovem demais. Mas então, né? Aí já deu tempo de mudar de carreira, porque eu comecei na publicidade, fiz, né? Eu me formei, trabalhei na área, fui bancária, né? De tudo um pouquinho. Trabalhei na Secretaria de Transporte Público, né, de Vitória, né, do município, na área de marketing também. E depois mudei completamente para a confeitaria, passando em frente a uma confeitaria, literalmente. Isso foi em 2001. É mesmo? Tem muito tempo isso. Não tinha essa coisa da confeitaria. Sim. Que é hoje, né? Esse boom da confeitaria. E aí, quando eu vi um bolo, era um bolo infantil, assim, tipo um bolo que eles chamam de bolo fake hoje em dia, que a gente chama de maquete, outras pessoas chamam de outra coisa. Mentirinha. Mentirinha. Eu achava que era de verdade, eu nem sabia que existia isso, né? Era de outra área, né? Aí eu olhei, passei com o carro, eu falo que nada é por acaso, né? Você tá passando e um negócio te chama. Ninguém me chamou, mas eu senti eu falei, é pra eu olhar pra lá. Eu nem olhava pra aquele lado, eu sempre passava lá. E aí eu olhei e falei, nossa, que legal. E parei. Não tinha ninguém na rua, assim. Não era uma confeitaria aberta, era um lugar onde dava curso. Depois eu fui saber, né? Quando eu olhei, assim, tava na vitrine. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, que negócio legal. Porque antes de ser publicitária, eu queria ser arquiteta.
Olha só a louca, né? Que coisa, hein? Olha isso, tudo. olha isso. É muito doido, porque assim, eu sempre gostei de coisa detalhada, muito. Ok. Eu sou uma pessoa detalhista, eu gosto de coisa muito detalhada, muito certinha. Então a arquitetura me chamava a atenção. Mas aí quando eu fui ver o que era o curso, aí eu falei, acho que não vai ser muito minha área, não. Porque era muito cálculo. Eu gosto de matemática, mas era um cálculo, não sei, meio puxado para engenharia, misturado, né? Assim, não é engenharia, né? Mas. Sim. Falei, não, vou fazer publicidade mais criativo, né? E aí, queira ou não, aquela coisa de cores, era um bolo bem colorido e tal, infantil, cheio de bichinho modelado. Eu falei, nunca vi aquilo, eu achei interessante. E apareceu uma mulher na porta. Aí eu falei, aí eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus, a mulher deve estar achando que eu tô olhando o bolo dela e tal. Eu fiquei meio assim. Aí ela, você gostou? A gente dá curso. Ela já foi logo fazendo propaganda dela, Uau, né? Essa daí sabia vender. É. E aí eu, é. E nessa época eu tava, estudava na UFES e tava da tal da greve. E aí eu tava, tipo, não tava trabalhando na época. Falei, dá curso? Aí eu falei, vou fazer, me dá aí o contato e tal. Não tinha esse negócio de WhatsApp, nada disso, era telefone mesmo. E aí começou daí. Eu fiz um cursinho, fiquei conhecendo a moça lá do curso, que hoje em dia é minha amiga, confeiteira. E assim fui fazendo um curso atrás do outro e entendendo esse mundo, que eu não sabia que existia, né? Certo. Não comia bolo nas festas, achava que era uma coisa assim, a pessoa fazia em casa, não tinha um mundo da confeitaria, uma profissão, né? Técnica, aquela coisa toda. E aí foi passando o tempo, me formei em publicidade, mas aquilo já abriu deu um estalo, né, na mente. E aí trabalhei uma época, né, dentro da área, só que aí como eu comecei a fazer muito bolo, vi que levava jeito, fazendo docinho, principalmente essa coisa infantil, que não tinha muita gente que levava jeito, e o pessoal viu que eu tinha jeito para coisa. Falei, não, acho que eu vou investir nisso. Só que aí tem aquela coisa, né? A família fala assim, isso daí é só ficar na cozinha. Aí todo mundo achava que não ia dar em nada, eu ficava com medo. E aí acabei, falei, não, eu vou enfrentar. E larguei emprego público, era concursada, pedi para sair mesmo. Que publicidade o quê? Eu até assim, aproveito ainda hoje os conceitos da publicidade, querendo ou não, que o marketing... É o repertório, não né, tem Evelise? jeito. As coisas que você viu no passado. Não, aprendizado é o que eu falo sempre. O que você aprende, ninguém te tira isso. Não. Então, isso aí pra mim é quase um lema, assim, de vida. Verdade. Sempre aprendendo, porque é algo que ninguém rouba de você, né? E aí eu mudei de área totalmente, larguei, né, assim, entre aspas, né, como profissão a publicidade, e enveredei para essa área da confeitaria por muitos anos. Aí fiz muitas festas, fazia casamentos, aniversários, etc. E depois, acho que mais ou menos em 2006, por aí, eu achei interessante a questão de ensinar. Fazendo um curso ou outro ali, eu sentia falta de algo mais profundo. Os cursos eram muito superficiais, e não tinha muita profundidade, pulos do gato, que a gente chama. Sim. Né? Falei, gente, mas não é possível que as pessoas não entregam ouro. Eu tinha esse problema com as pessoas que davam curso, né? Aí eu comecei a falar assim, nossa, eu acho que eu vou tentar ensinar. Só que eu sempre fui, quem aí, meu parente, a minha família aí, vai saber que quando eu era pequenininha, que eu ainda sou pequenininha, tá, gente? Mas quando eu era criança, eu era muito tímida. Então, nunca passou na cabeça de ninguém que me conhece quando eu era criança, me vê hoje dando aula, que hoje eu sou professora de confeitaria. Não, Evelise, não é possível que você... Porque deu um estalo. Quando eu vi que era algo que eu gostava e tinha segurança em falar... Eu vi que o problema da timidez não era só ser tímida. Eu não tinha segurança no que eu precisava falar, enfrentar as pessoas. E aí é algo que me desbloqueou a timidez. E aí comecei a ensinar, dar curso ali, dar curso aqui, até que foi chegando uma época que eu tive que escolher. Aí hoje em dia eu trabalho mais com essa parte de ensino mesmo. Sou professor de confeitaria, panificação também. Sim. E outras matérias também. Palestrante. Adoro essa parte de... Da aula show, de aula show, pode ter o tanto de gente que tiver, o pessoal fica admirado. Eles não ficam com medo, vergonha. Eu falei, não, gente, sempre tem um pouquinho, né, gente? A gente sempre tem aquela ansiedadezinha boa. A ansiedade que tem que ter, aquela emoção que não pode perder. Sim, perfeito. Mas quando você faz algo que você gosta, que você vai ajudar as pessoas, aquilo ali é o que me motiva, assim, entendeu? Certo. E aí tô aí nessa luta que me encanta todo dia. Assim, você acorda, você quer fazer de novo. Sim. Esse que é o legal, né? Maravilhoso. Muito bom. E aí você contando sua história, eu vou imaginando aqui, você não foi aquela menina ali, aquela criança que fazia bolinho de barro, botava as florzinhas para enfeitar. Vou contar mais uma aqui, ó, um segredinho. Meu marido vai saber. Quando ele começou a namorar comigo, ele comia bolo de caixinha.
Bolo de caixinha? Ele ia lá, ele só foi falar comigo isso aí, e o que eu vou falar, ele só falou comigo depois que casou. Olha, eu comia aqueles bolos de caixinha seco de baunilha, não tinha uma calda, não tinha um recheio, porque eu gostava muito de você, porque era ruim. Mas eu fazia assim, achando o máximo, que tava abalando, né? Era o único bolo que eu conseguia dar ponto, que dava certo. Nada dava certo. Mas isso foi bem antes, né? Eu não era muito... Sim. Isso foi, né? Ixi, antes, século passado, 99, gente. Vocês não sabem, tem gente que nem era nascida aí ainda. Sensacional. Muito. Aí depois mudou completamente, né? Sim. A gente, quando você vai se desenvolvendo, e vai vendo, assim, que dá pra você ser o que você quer, o que você gosta. Se você se especializar, você consegue. Legal, perfeito. E aí, você contou a história e tal, você fez o curso, né? Você concluiu o curso, a partir dali, imagino que os seus amigos começaram a... Beleza, faz um bolinho aqui da minha festa, faz um bolinho aqui do meu casamento. Você se especializou na área de bolo inicialmente ou você fazia algumas outras coisas ali? No começo, bolo. Até porque como eu comecei nesse lugar que eu vi esse bolo, eu fiz exatamente um curso de bolo na época. Ok. E aí a parte infantil foi o que eu comecei no mercado, me lancei nessa parte infantil, bolo infantil. Então eu fiz muito bolo infantil. Outro dia eu achei até como é que fala? O álbum de fotos impressas, se alguém sabe, isso existe, tá, gente? Era o portfólio, era o portfólio, a pessoa chegava e mostrava um álbum, né? Tinha esse negócio de nuvem. Sim. E aí a gente foi... Você conquistava muito cliente assim. Nossa, total, o pessoal quer ver, né? Quer ver. Não dá pra fazer um bolo pra pessoa encomendar, Isso. né? Então você ia tirando foto. E como eu não tinha portfólio, os parentes, né? O pessoal da igreja, os vizinhos, a gente fazia bolo pra todo mundo, pra poder... fazer propaganda. Exato, é o que a gente chama dentro de marketing, você Sim. sabe muito do marketing, que são os early adopters. A gente estava até conversando aqui antes do episódio, né? Esses termos em inglês que as pessoas usam, gente, sabe? A gente publicitário tem a gente adora. Publicitarês, os early adopters, que são os primeiros adotantes. Justamente a família, daqui a pouquinho já passa o vizinho, daqui a pouquinho já é se você participa de uma convenção, uma igreja, os membros da igreja vão começar te pedindo, enfim, você foi espalhando a sua palavra do bolo ali. O seu bolo foi começando a ficar famoso entre seus colegas. Até porque algo que você vai comer, para você pagar para comer algo, você quer comer algo bom. Tem que ser então, ou alguém vai te falar que é bom, alguém que você conhece, você vai acreditar mais, do que só eu que você nunca viu na vida. Se eu falar que é bom, será? Mas quando é alguém, não pode encomendar que isso é bom. Então eu comecei assim, com essa coisa de degustação, não teve jeito não, teve que... No início, tipo, como se fosse um investimento. O pessoal às vezes fala assim, vou fazer bolo para dar. Mas, claro, tem que ser tudo pensado. Você não vai sair dando bolo para qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Verdade. E vai ter que ser um investimento inicial. Você vai ter que, às vezes, fazer um folheto, né? Antigamente fazia cartãozinho de visita. Você faz um bolo para degustar, por que não? Não tem propaganda melhor. Não tem, então assim... nossa, que delícia, maravilhoso. Meus convidados vão adorar. É verdade. Então, queira ou não, aí você faz um bolo bem feito e tal. Na época era mais bolo, né? E aí fazia, todos os convidados acabam querendo saber quem fez, e assim vai espalhando. E na minha época não tinha muito esse negócio de Instagram, na verdade, nem tinha Instagram, nem tinha. né? Era boca a boca mesmo. Era boca a boca, mas tinha no Orkut. Orkut, meu Deus. Mas não era esse foco que tem hoje, né? Da divulgação das coisas, né? Não tem como. Você toca na questão do Orkut. Eu não cheguei a usar o Orkut, sabia? Mas eu usei o ICQ antes, o MSN, aquela galera. O Mirk, o pessoal mais antigo. Você que é mais antigo aí, se você lembra o que é Mirk, tem uma notícia pra você. Nós somos contemporâneos. O que a gente chama o pessoal vintage. Somos vintage, não exatamente. É antigo, não é velho não, tá, gente? É vintage. Então, desde essa época, eu acredito que ainda hoje as confeiteiras podem lançar mão e utilizar essa questão da indicação. Devem, né? O que você diria para o certeza. pessoal que, não sei se eu estruturo um negócio bacana de indicação, não sei se eu fomento isso, porque tem a indicação passiva, que é a pessoa gosta, indica, e tem a indicação ativa mesmo, que você faz um programa de indicação, enfim. Com certeza. O que você pensa em relação a isso? Então, eu vejo os dois... A gente já volta na história. Eu vejo os dois lados. Tem um lado que você tem que tomar mais cuidado, porque também tem as pessoas que aproveitam disso. Eu passei por algumas situações ruins também, de pessoas, eu vou fazer um evento, você vai aparecer, você vai isso, você vai aquilo, mas não foi nada, eu só gastei dinheiro, fiz doce de graça e ninguém falou de mim. Então, você troca o seu produto por indicação, vou mostrar para mais pessoas. Por like. Por like, não, gente. É muito complexo, então assim, você tem que analisar bem se vale a pena essa participação em algum evento. Às vezes algo que você acha que é simples pode te dar mais resultado, talvez até num salão de beleza que você vá, você oferecer um
brownie, alguma coisa que possa ser embaladinha, que não estraga fácil. Você começa a firmar parcerias ali, Isso, né? uma coisa temática, tá chegando o Dia das Mães, né? Você vai deixar lá uma etiquetinha, aí tem seu nome, seu Instagram, um QR Code, que já é mais tecnológico. QR Code já é moderno. Que a pessoa não precisa nem digitar seu Instagram. Sim. Então, assim, eu vejo que assim, você tem que começar a usar as estratégias a seu favor, né? Porque também sair dando doce para qualquer pessoa que aparece é um pouco complicado. Até parente, alguns, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Para qual parente você vai oferecer? Parente? Infelizmente, né? Exato. Tem uma questão de parente, amigo, que às vezes se você contar com amigo e com parente, você não consegue seguir adiante. Não é? Isso, é complicado. Porque tem muito aquela questão, pô, não sou parente, eu sou sobrinho e tal, sou sobrinha, sua prima, sua tia. Aquele parente que só aparece na época do aniversário do filho, esse daí eu já tenho minhas dúvidas. Isso aí você já tá com a antena já ligada. Tá ligada, né? tem que e ficar. todo mundo aí, as confeiteiras do Brasil inteiro e do mundo que tá vendo a gente aqui também verdade. Precisa ficar ligado. Pois bem, então voltando lá naquela época, você fazia bolo, isso. Você, né, foi ali teus early adopters e tal, você foi seguindo ali. E aí como é que aconteceu a partir daí? Como é que você foi migrando? Você já me falou aqui antes do episódio, a gente trocou muita ideia aqui, que a questão da confeitaria tem vários subnichos ali, não é? Você tem a doceira, que a gente falou, até falei, poxa, Evelise, a confeiteira, a gente pode falar, o confeiteiro pode falar doceira, doceiro? Você falou, poxa, a doceira, ela é um subnicho ali. Isso. É uma parte da confeitaria. Porque... né? Então, a boleira, chocolateira. Isso. Chocolateira, a gente pode falar chocolateira? Alguns falam chocolatier, né? Já começa a exportar aí a linguagem, mas chocolateira mesmo. A gente falou no início aqui, né? Chefe... confeiteira. Isso. Aí também falam chefe... Pâtissier. Que vai fazer biquinho francês. Pâtissier. Olha, você vê. Também não era na publicidade, não. A publicidade usa muito inglês. Usa. O pessoal da cozinha acaba usando mais francês, que é a base da cozinha, né? Sim. Mundial, assim, vamos dizer. Tem aquela escola famosa, né? Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Enfim. Mas ok, aí como é que você começou a expandir ali sua atuação? Como eu me encantei, literalmente me apaixonei com a confeitaria, eu sempre fui curiosa, né? Criança curiosa. Por quê? Mas por que o céu é azul? Mas por quê? Por quê? Tímida, mas curiosa. Então, sempre eu queria saber o porquê das coisas, como aconteciam. É uma técnica isso, os porquês, né? Sim, porque senão eu não gostava de aceitar tudo que vinha para mim como dado, né? Isso é isso e acabou. Mas por quê? Então, isso acabou... mesmo não tendo essa questão de tantas redes sociais na minha época que eu comecei... A gente começa a pesquisar na forma que você tinha na época o que existia mais além dos bolos. E aí eu fui descobrindo. Aí tínhamos os chocolates, tínhamos os doces de casamento, os bem casados, os brownies. E assim vai o mundo inteiro de infinidade de coisas na confeitaria. E eu comecei a fazer um monte de curso. Sim. E queria aplicar tudo aquilo na vida, né? Queria fazer de tudo. Tanto que depois se tornou um problema, porque acaba que eu não tinha mais braço, né? Literalmente, sozinha, fazer tudo que existe na confeitaria. Nem acho isso interessante, que é uma dica, né? Pro pessoal que gosta muito. Às vezes quer fazer tudo e quer fazer sozinho, né? Então é complicado, Então, eu tive que focar, depois de um certo tempo, em alguns tipos de coisas na confeitaria. Por um bom tempo, eu fiquei nos bolos e doces, consegui ficar. Tive ajuda, sim, de algumas pessoas, né, que trabalharam comigo, mas não muitas. Eu não tive um negócio enorme, né, porque eu gostava de uma coisa muito... eu próxima, né, então foi uma escolha minha ter algo menor, mas que eu pudesse estar sempre perto, colocando a minha mão, observando se estava sendo bem feito e tal. Perfeito. Que algumas pessoas conseguem delegar totalmente. Eu ainda tinha essa dificuldade. Até hoje eu tenho. Eu também. De delegar e soltar. Né? Eu sempre quero ficar com o dedinho ali. Exato. Né? Aquela questão do controle ali. Deixa eu ver isso aí. É complicado essa parte. Quem tem esse problema é complicado. Mas, assim, foram escolhas. E aí, por um bom tempo, eu trabalhei muito com chocolate. Ainda fazia outros doces, mas... Fui professora de uma marca de chocolate belga, né, renomada aí no mundo, e então eu viajei muito dando aula para eles e tive muitas oportunidades, muitos cursos, até pela marca, e fui trabalhando com isso. Então acaba assim, ampliou muito meu conhecimento nessa área de chocolate por muito tempo, até hoje é uma paixão extra dentro da confeitaria, o chocolate me chama muita atenção.
que dá para ter uma infinidade de possibilidades para fazer com ele, Sim. né? Você pode fazer de tudo, até escultura, arte mesmo, né? Que Maravilhoso. nem precisa comer, só por fazer. Só. Aham. Então, só para admirar. Então, é um mundo à parte também, é um outro subnicho, né? Então, outro assim, subnicho. tem várias coisas que você pode fazer na confeitaria, que já é um nicho da gastronomia, né? Olha, é Né? verdade. A confeitaria está dentro da gastronomia. Gastronomia, confeitaria, e aí Isso. entra os Outras coisas. É muito Sensacional. interessante É isso. amplo, né? É muito amplo. Sim. E ainda mais que eu escolhi ensinar, que é outro nicho. É outro né? nicho. Porque nem todo mundo gosta de ensinar, tem gente que quer só fazer. Ótimas chefe, ótimos chefe ali. Mas não é pra ele ensinar. Não é pra ele não é ensinar. todo mundo. Eu falo que não é pra todo mundo. Você acha que ensinar é um dom, assim? É uma coisa. Olha, se parece desenvolve, clichê, né? Fala assim, ai, é um dom. Nasceu pra isso. Mas, sinceramente, eu nunca imaginei que estaria hoje como professora. Sensacional. Mas, pra mim, a minha maior gratidão é como se eu tivesse sido escolhida pra isso. Sim. Não tinha nada, eu não vejo nada melhor que pudesse ter, tipo, caído pra mim, assim. Você Legal. como se tivesse nascido mesmo. Perfeito. Eu não acho que eu nasci sendo. Aham. Foi algo que foi construído. Sim. Mas, sinceramente, foi algo que eu aceitei, assim, maravilhosamente bem. Porque me dá muita gratidão, todo dia, assim. Que legal, que É satisfação, muito bom, né? é muito bom. E mais do que isso, assim, eu vejo, e nossa audiência tá acompanhando e estão sentindo, eu sei que vocês estão sentindo isso também, a paixão na voz que você tem para falar sobre a sua profissão. Eu falo a sua assim, voz sorri. É exatamente isso. É. Quando eu trabalhava, eu sempre, pelo menos eu penso, que você sai de casa, você tá ali no seu conforto da sua casa, você vai trabalhar, todo mundo tem boleto para pagar, né? Sim. A gente tem que trabalhar pelo dinheiro? Sim, é hipócrita quem fala que não trabalha pelo dinheiro também. Uhum. Mas não só. Uhum. Então, por um bom tempo, eu trabalhei só pelo dinheiro. Foi a pior fase da minha vida. Ó. Então, o que adiantava ter uma renda para pagar algo que não me trazia nada de bom? Sim. Sim. Só manter a sobrevivência, vamos dizer assim. Eu não tinha nem vontade de ter um hobby, de passear, porque eu sabia que eu tinha que voltar para algo que depois ia acabar, e eu sempre pensando nesse ciclo vicioso, assim. Uhum. E eu me vi numa situação, eu falei, não dá para manter assim. E muitas pessoas, eu sei que estão ouvindo a gente aí, vivem assim, nesse ciclo a vida toda. Talvez não descobriram algo que goste, Sim. mas que vive fazendo algo que não gosta e está sempre de mau humor no trabalho, faz Pois tudo, é. né? Isso Mal impacta. feito. Impacta os Impacta resultados. ela e as pessoas As que ela pessoas, os clientes. convive, os Porque clientes. a pessoa pode falar bem assim, olha, as pessoas não me pagam para sorrir, pagam para saborear o meu bolo. Então, se a o minha meu obrigação bolo é entregar o meu produto aqui, Isso. mas não, impacta, você vai se Total. relacionar com as pessoas. Poxa, a pessoa tá naquele momento, pô, vou comprar um bolo. Eu tô num momento especial da minha Isso vida. aí. Um bolo de uma chefe, por exemplo, né, é diferente. Não tô falando que é mais ou menos, Sim. pior, melhor, mas é diferente de eu ir num lugar, numa padaria, por exemplo, ali para comprar um bolinho feito ali e tal. É diferente. Eu contratar você, uma chefe, para fazer o bolo, é um momento muito especial para mim. Muito Sim. especial. Então, nesse momento que eu estou ali, especialíssimo, eu chego para você, eu sei que seu bolo vai ser maravilhoso, mas você me atende mal. Você tá, sabe, de mau humor e tal. Isso impacta, não impacta? Eu falo que o mundo hoje, o que mais falta é empatia. Uhum. E é algo que você não dá para as pessoas, assim, toma aqui a empatia para você. Ela tem que vir de você. Sim. Se você não quiser ser, você não quiser ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, Sim. você não vai, não adianta. Por obrigação, você fingir que tá sendo agradável, você não vai, a pessoa vai perceber. Percebe. Então, quando você faz... Por isso que eu sofria muito quando eu fazia algo que eu não gostava, porque eu queria ser agradável com as Sim. pessoas, mesmo não estando bem. Uhum. Então, era algo, não que eu estava fingindo que estava feliz e tal, mas eu fazia o meu melhor enquanto eu precisava estar ali. Eu Perfeito. pensava isso também. Só que, mesmo assim, algo ficava me Uhum. falando, vai atrás do que você gosta, vai atrás do que você quer, dos seus sonhos. Parece outro clichê, né? Vai atrás dos seus sonhos Mas e faz tal. todo sentido. Mas é a verdade, Correto, gente. claro. E também não pode ser um louco, do nada. Ah, então tá bom, vou largar meu emprego. Ok. Eu não fiz isso também de uma noite pro dia. Foi tudo Sim. pensado. Sim. Só que as pessoas, às vezes, veem a gente, né, falando essas coisas, acham que assim, é fácil falar, porque ela, né, ela já tá lá, já trabalha com isso. Mas Já não, tá foi todo um consolidada. processo, um caminho, demorou. Perfeito. E as pessoas, Mas a às gente vezes, não não tem- querem não o tem caminho. paciência, Acho que ela né? quer o resultado, Exato. mas sem fazer o caminho, que É às vezes é trabalho. bem tortuoso, né? Você tem um trabalho técnico que você precisa Sim. fazer, a execução, você precisa se desenvolver enquanto
vendedor, vendedora, atendimento, você precisa ter processos, né? Você aprender a delegar, que nós temos essa dificuldade, e a gente reconhece as nossas dificuldades, é importante também para os empreendedores entenderem. E aí, Evelise, a gente entra numa questão que você precisa definir muito bem quem é o teu público. Com certeza. O seu público, ele passa, obviamente, pelo nicho que você vai seguir. Você me trouxe aqui, muito interessante, a questão das especializações. Sim. Você ter alguém especialista, por exemplo, em chocolate. Uhum. Inclusive, eu não sei se foi por esse amor seu ao chocolate que você optou fazer a sua dissertação de mestrado nessa área, né? Na área de cacau ali. Foi. Fala um pouquinho pra gente, como é que foi essa questão? Foi muito legal. Até assim, o pessoal, meus orientadores, eu tive mais de um orientador devido ao processo, e assim, eles acharam incrível, porque quando eu fiz o mestrado, parecia que não ia dar certo, porque era uma área totalmente fora da gastronomia, que era sociologia política. Opa. E se ouve a palavra política, o pessoal já acha que vai falar de política, partido. Né, partido, né? Uhum. Eu mesma, né, na época, eu falei, meu Deus, política, mas vamos lá. Mas eu já tinha uma noção, né, de tinha estudado um pouquinho de sociologia, né, quando eu fiz publicidade, e aí eu falei, não, eu sei que política não é só essa política, tem essa outra parte política do ser humano, né? E aí, acabou, como eu já conhecia um outro chefe que tinha feito do mundo do vinho, na hora me deu um estalo, que é outra coisa que eu falo que não vem por acaso, né? Eu lembrei na hora do chocolate, que tem as nuances, os aromas, essa coisa do cacau, que dependendo do terroir, de onde ele foi plantado, de tal, toda a questão do cultivo, do clima. Falei, tá aí, vou falar do chocolate. Só que aí depois acabou indo melhor para o lado do cacau fino e capixaba, mais específico ainda. Então, a gente valorizou bastante a questão do nosso cacau capixaba em Linhares, e aí eu estudei a questão do cultivo e o manuseio, a produção, a vida, né, dos produtores de Linhares. Então eu tive um networking, que a gente chama, né, maravilhoso, conheci vários produtores, hoje meus amigos, conheço todos, e um mundo que, assim, que eu achava que conhecia, né, por trabalhar com chocolate, é um mundo à parte, que é um outro tipo de chocolate que vem desse cacau, que a gente chama de chocolate bean to bar, que é um chocolate artesanal mesmo, sem ser esse que a gente compra em supermercado, onde o produtor artesanal faz desde a torra do cacau até a barrinha. E não tem conservante, não é aquela coisa, são lotes pequenos, tem toda uma valorização do produtor, né? Então, assim, é um mundo que eu consegui abordar a parte cultural, a parte sociológica, então foi muito interessante. Eu gostei demais, foi bem... Eu estou muito curioso para ler essa sua dissertação. Você vai ter que ler e me dar a sua opinião depois. Eu vou dar sim. E aí é que a gente já falou. Eu tenho certeza que está muito bacana, tá? Muito bacana. E quem sabe pode se transformar num livro, hein? Quem sabe? Que um dia saberemos. Eita. Bom, mas aí voltando aqui na questão que a gente estava falando do público. Isso. O que você diria hoje para o confeiteiro, para a confeiteira, que está querendo expandir seu negócio, atrair mais cliente? Qual a dica que você daria para as pessoas, para eles, para elas, direcionarem sua energia em relação ao público? Como é que eu vou achar o meu público ideal? É verdade, porque às vezes o pessoal acha assim que todo docinho, a pessoa que vai encomendar, ela só quer saber de preço. Eu vou fazer o mais barato, o ingrediente mais barato. E isso aí já caiu por terra. Porque preço barato sempre vai ter alguém que vai estar lutando ali pelo preço. Mas eu creio que o mercado agora, o valor agregado é o que mais está sendo abordado e valorizado pelo cliente. As experiências. E aí cada pessoa vai ter o seu estilo. Então, assim, não tem esse negócio, porque ela é minha concorrente, eu não posso ser amiga dela, eu não posso conversar com a confeiteira minha vizinha, eu tenho que... Não tem mais essa. Então, eu acho assim... É um mercado que tem lugar, a gente parece outro clichê, não tem lugar para todo mundo. Tem. Eu tenho confeiteiras, amigas que faziam a mesma coisa que eu na mesma época e todo mundo tinha cliente. Uma indicava para outra quando não podia mais pegar porque não dava conta. Até hoje eu indico algumas, Nesse entendeu? ponto, a pessoa fala, não vou indicar porque eu vou perder. Não funciona é bacana assim. Fazer esse network dentro da confeitaria. E as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Tem o ego de achar que vai tomar meu cliente. Sou eu aqui. Então é muito complicado. E eu acho assim que cada um vai ter um estilo de trabalho. Vai ter pessoas, vamos ter pessoas que vão gostar de doces mais elaborados, que aí temos clientes que vão valorizar isso, sabores mais inusitados, diferentes, outros mais tradicionais. Então vai depender do nível que você quer trabalhar,
né? Qualidade, eu já falo que não é opção, é obrigação. Não tem como, ninguém mais quer comer nem nada, comer nada ruim, né? Não tem mais essa. E às vezes a pessoa acha que está escolhendo o pior leite condensado, o pior chocolate, achando que tá na vantagem, mas Sim. Isso daí já não é mais uma escolha. Deixa eu fazer uma pincelada no que você falou. É pecado usar leite condensado? Não, gente, claro que não. Eu tô até numa caixinha de leite condensado por aí. Você tá numa caixinha? É mesmo? Olha que legal. Eu tô atrás de uma caixinha de leite condensado. Uma receita. Não tem a minha carinha, não, mas tem meu nome e minha receita. Na verdade, você falar sobre isso, que às vezes as pessoas, eu chamo que tem gente que é muito purista. Sim. Ai, porque não pode usar isso, não pode usar aquilo. Tudo tem o seu lugar, a sua hora, o seu público. Perfeito. Se você vai trabalhar com um público que não come leite condensado, ok, seja feliz e faça o seu melhor com os produtos de confeitaria que não usam leite condensado. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E se você gosta de utilizar leite em pó e gosta de usar leite condensado, que use. Achocolatado. E aí use. As pessoas às vezes têm muito preconceito, os próprios confeiteiros mesmo, sabe? Sim. Ficam julgando, porque fulano faz um brownie que não tem chocolate, por exemplo. Eu vi isso na rede outro dia. Que um brownie original tem que ter chocolate mesmo, chocolate de barra ou de gota que derrete e você usa na receita. E tinha uma confeiteira usando chocolate em pó. E utilizando e vendendo muito. O brownie dela. Tá Por que não? Tem público. Tá tudo bem. Sim. Né? Então, assim, as pessoas às vezes se apegam a algumas coisas que eu, particularmente, eu não vejo por esse lado, assim. E ficam julgando, às vezes a pessoa não tá fazendo nada, está só ali só para julgar, que ainda temos isso ainda nas redes sociais, né? Sim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas e ver o que é que você quer. Assim. Mas qualidade, eu já falo que não tem jeito. Temos... Até porque os preços dos insumos, que a gente chama, né? Não são tão diferentes, assim, umas coisas tão mais baratas que as outras, para valer a pena você trabalhar com tudo tão mais barato, vamos dizer assim. O que dá para fazer é agregar mais valor ainda. Sim. Mas o mínimo necessário de qualidade, com certeza dá para trabalhar. Perfeito. Enquanto você falava, a gente retoma aqui, volta aqui um pouquinho. Nosso papo é assim, nós vamos lá, vem aqui e tal, pá, e a gente... Aí pega dois publicitários pronto. Viajar aqui no mundo das vendas, das ideias, a gente viaja. A gente começa a soltar um monte de palavra em inglês aqui, um monte de termos, não sei o que, e vambora. É maravilhoso, eu adoro esse tipo de papo, acho isso sensacional. Pois bem... A gente está falando aqui de posicionamento de público, com quem que a gente vai conversar e tal. E me ocorreu uma questão que... Aí você falou, né? Qualidade e tal, ela é essencial. Tem que ter qualidade. A gente já parte do ponto de que já tem qualidade. Se não tiver qualidade, é um problema sério. Mas a gente nivela aqui de a qualidade tem que existir. Aí você precisa ter o seu posicionamento, né? Importante dizer, o posicionamento é aquilo que acontece na mente das pessoas. Como eu estou na sua mente? Esse é meu posicionamento. Né? E por aí, mais ou menos, que a gente se baseia. Aí tem uma discussão, né, de posicionamento, marca, mas aí, enfim, não vamos entrar tanto nessa questão da publicidade. Onde eu quero chegar, Evelise? O posicionamento tem a ver também com preço. Porque, por exemplo, eu fiz um bolo maravilhoso, né? Eu tive aqui um custo nele de R$500. Um custo de R$500. Eu vou vender esse bolo por 1.000. Sim. Certo? Eu vendendo esse bolo por 1.000, eu vou me posicionar de uma forma. Tem uma galera que vai conseguir me pagar 1.000 conto no bolo. Se esse mesmo bolo, eu cobrar 2.800, o meu posicionamento pode ser diferente. Sim, com certeza. Entende? Eu posso acabar atingindo um público um pouco mais elaborado para poder comprar. Mas eu tenho que tomar cuidado, senão eu posso perder todo mundo e não vender para ninguém, porque a galera fala que 2.800 não vale. Eu preciso estar ligado no mercado. Preciso fazer o que nós chamamos, outra palavra, hein? Benchmark, que é o estudo da concorrência. O que a concorrência está fazendo? Entender o meu público ali para que eu possa precificar corretamente. Com certeza. Isso faz sentido? Faz todo sentido. E eu falo que eu também sou professora de custos, né? Ainda temos isso ainda, né? Gente, que não comentamos ainda sobre essa parte. Depois a gente fala. Isso. Mas as pessoas, assim, às vezes olham, generalizam, acham que tudo tem que ser de uma mesma forma. Eu sempre considero assim, sempre tive muitos grupos, né, de confeiteiras atrás de mim, assim, né, nos WhatsApps, e sempre me perguntando, uma perguntando para a outra, ou me perguntando, quando vocês estão cobrando no brigadeiro, quando vocês estão... E fica uma copiando o preço da outra.
Aí eu falei, não, mas se eu cobrar isso, eles vão falar assim, não, é muito pequeno, como que eu vou pagar isso num brigadeiro? Aí eu já jogava logo assim, quando você chega numa joalheria, você olha, a pessoa que tá querendo comprar aquele brinco, ela olha pro tamanho, ela quer saber como ela vai se sentir com aquele brinco. Exato, que tá ligado ao valor. Que às vezes é bem pequeno, o tanto de zeros que ele tem, né? Nossa, o tanto de zeros é bem mais do que o tanto de diamantes que ele tem. Ótima analogia, gente. Anotem. Tamanho. Vão anotando. Né? Eu falei pra vocês que a Evelise é fera. Então, assim, as pessoas, as confeiteiras, agora tá mudando bem. Graças a Deus, elas estão conseguindo entender isso. Essa questão voltando ao valor agregado. Porque calcular custo de ingrediente é a coisa mais fácil da parte de formação de preço de venda, vamos dizer assim. Mas o que vai dali para frente, que é o que vai te fazer o diferencial, porque vai ter gente que vai querer saber, eu posso cobrar então só mais um pouquinho aqui, porque ninguém vai me pagar. A própria pessoa não valoriza o trabalho dela. E também, quando ela cobra mais do que o outro que faz a mesma coisa, por que o cliente vai pagar mais no seu? Então tem que ser, não existe um padrão, por que eu vou cobrar um tanto e a outra vai cobrar outro tanto, cada uma vai ter o seu diferencial. Verdade. As pessoas podem escolher Evelise por um motivo e escolher a outra confeiteira por outro motivo. Exato. Existem coisas ali relacionadas, vamos botar aí, a marca. Você não consegue botar um valor ali. O que eu quero dizer com isso? Você tem a Evelise, que é uma chefe muito conhecida, e você tem eu, que eu sou chefe, acabei de me informar, estou fazendo ali. Sim. O Alexandre, ele vai comprar um bolo, né? Ele pode optar comprar meu ou seu. Sim. Mas se ele comprar seu, na festinha dele, ele vai poder falar, esse bolo é da Evelise, cara. Ele tem uma marca, entende? Sim. Isso é bacana também, as pessoas entenderem a importância da construção da marca, do Total. nome, de estar presente na mídia social, enfim, produzir conteúdo, que seja, não é? Isso. E Porque legal, vai você falou junto. de construção. Construção. Não cai do céu, Não. é construído. Não é? Né? Opa, tem minha marca já pronta aqui. Exatamente. Perfeito. É um caminho, de novo o caminho, né? De novo o caminho. É uma construção. Sensacional. Você citou uma coisa que eu fiquei encucado. Custos, cálculo na gastronomia. Como é que é essa história, Evelise? Matemática? Ó, quando eu comecei a fazer publicidade, você também fez publicidade, eu falei assim, deixa eu ver aqui os custos que eu vou fazer. Vou escolher publicidade porque não vai ter matemática. Não é que tem? Não é que tinha? Tinha. É estatística, economia. A bendita estatística e economia. Cálculo, aquele negócio. Tem também custos, cálculo, matemática na gastronomia? Como é que é essa história? É a mesma coisa. Eu dou aula também na faculdade de gastronomia, né, na universidade. E aí o pessoal, na hora que chega em custos, desespera, porque acha que vai acabar a matemática na vida deles. E eu falo, não, é agora que vem. É uma matemática, vamos dizer, básica, que eu chamo básica, porque... Mas para muitos não é tão básica. Mas ela nos ajuda muito, porque nós vamos lidar sempre com números. Quem quer ser empresário, trabalhar, ganhar dinheiro, são o quê? Números. Números, verdade. Então, números estão aonde? Na matemática. Você acha que tem muitas confeiteiras que estão nem aí para matemática? Com certeza. Não sabem nem quanto estão usando de ingredientes. Então, assim, o controle de estoque, ninguém faz. Nem que ninguém faz, a maioria não faz. E aí depois não sabe por que não está ganhando dinheiro, não está tendo lucro. Na verdade, nem sabe que lucro que tem. Porque não sabe nenhum número do seu negócio. Sim. Então já começa desde a hora que você está comprando, a escolha do fornecedor, seu estoque, se você precisava daquele tanto de leite condensado, por exemplo. Ok. Tudo é matemática. Tudo, o preço, o fornecedor que você escolheu. Se você errar no estoque, isso pode fazer diferença no jogo. A gente lida com alimento, estraga fácil. Exatamente. Perder dinheiro. Perde. E aí, e formar o preço, então, é uma dificuldade ainda muito grande, porque exatamente lida com matemática. E assim, é uma construção, outra construção, abrir essa mentalidade, né? Da confeiteira, eu falo raiz, que quer só ficar só na panela fazendo brigadeiro, assando bolo. Não é só isso. Mas essa é uma parte do trabalho, né? Então, se você quer ser empreendedor, né? Principalmente começando sozinho, você vai ter que enveredar aí um pouquinho em cada área, né? Tanto do marketing, do cálculo, da receita, em tudo. E você me falou uma coisa, além dessas questões, sobre a circunferência do bolo, não é isso? Verdade, você lembrou de... Eu adoro isso aí. A parte até que nessa época eu gostava dessa área de geometria, assim, que é o 3πr. 3πr. Alguém vai lembrar dessa fórmula do pi?
3,14. 3,1416, alguma coisa assim, não é? Como que eu inventei de fazer? Ninguém me falou que eu ia fazer isso. Sim. Como eu gostava muito de geometria, na época eu estava fazendo muito bolo de casamento, e precisava fazer aquelas fitas que pareciam uma fita de cetim em volta dos bolos. Sei. E eu ficava pegando as fitas, literalmente, de tecido, e cortava, media e cortava. Falei, eu vou começar a usar a fórmula da circunferência, que é 3 vezes o π vezes o r, o raio do disco de isopor, que era, às vezes, ou do bolo. E dava certo, pronto. Ficava perfeito. Perfeito. Então, tá vendo como a matemática nos ajuda? Nossa, e olha que diferença, olha que... Sabe, aquele... Para agilizar o trabalho, porque eu sempre raciocinava, tentava ir atrás de dicas e coisas que me fizessem fazer as coisas bem feitas, mas mais rápido, para que eu pudesse fazer mais. Sim. Então, a produtividade sempre era o meu foco, porém, para continuar com qualidade. Sim. Então, eu sempre ficava encucada, não, eu tenho um jeito de fazer isso mais rápido, tem que ter. E aí, inventando moda e fazendo as coisas assim. Procurando, enfim, as ideias apareciam, dependendo da circunstância, apareciam umas ideias assim. Maravilhoso. Olha, eu não sabia disso. Esse é mais um aprendizado que você traz para mim. Eu tenho certeza que muita gente já vai tá sair daqui confeiteiro, Thiago. Já vou sair. Verdade. Seria interessante. Vai, eu tô nas aprendendo horas muito, vagas. tô aprendendo muito. Amor, minha esposa, eu vou ver se eu faço um docinho para nós aí. Tô empolgado com essa. Evelise, você é uma profissional muito, muito reconhecida. Você participou de um programa, não é? Participou de um programa. Você, mais do que participar, você ganhou esse programa, né, na GNT. Conta pra gente, como é que foi essa experiência? Como é que isso repercutiu? Como é que foi? Foi em 2017, mas de vez em quando o episódio ele reprisa. Ok. Então a gente observa pelo movimento no Instagram, né? Começa a aparecer um monte de gente do nada, sem eu fazer nenhum tráfego, nada. Eu falei, o que aconteceu no Instagram? Aí eu vou lá, eu nem tô sabendo, na GNT tá reprisando. Então, assim, foi um episódio bem legal. Eu trabalhei com macarrons, que hoje em dia é uma receita que todo mundo fala, ai, Evelise, seu macarrão, seu macarrão. Tenho que trazer para você. Vou trazer depois, para você ver se aprova. E aí, me chamaram para participar exatamente por causa do macarrão, porque eles juntam os confeiteiros mais ou menos que gostam do mesmo produto, exatamente para ter uma competição bem leal, né? E aí foi bem interessante e engraçado um pouco, porque eu levei meu marido para me ajudar, né, de ajudante. Ele não é confeiteiro, mas ele é muito competitivo e ele é alto. Então eu sou baixinha. Falei, com certeza tem uma coisa no alto para pegar e eu vou sofrer. Olha. Então você vai, porque você não gosta de perder. Mas aí a gente meio que brigou, mas numa vibe de não pega isso, não tem aquela coisa. Sim. Foi até engraçado, né? Pedia para pegar o processador e pegava um negócio que não tinha nada a ver, mudou o fermento, quase derrubou os maracujá tudo no chão. Eita. Então foi bem interessante e acabei ganhando. Fiz muita coisa com café. Depois desse programa, eu acho que eu fiz especialização em café. E tudo que era café caía para mim. Era para ser o contrário, era para eu ter perdido, porque eu fiz 2 doces com café. Então era para os jurados até assim terem enjoado. Sim. Mas graças a Deus combinei maracujá com café, que é uma coisa que normalmente ninguém acha que combina, super combina, viu, gente? Sim. Um doce, a acidez do maracujá com o café também. E aí foi muito legal, porque repercute muito isso, né, nas mídias, da gente acaba sendo... o pessoal começa a te seguir, ver quem você é, então isso ajudou muito nessa parte. Sim. Então, a participação, por mais que ela seja há alguns anos, isso acaba ficando, né, na sua história, na sua trajetória, né? Sim. E é um programa de renome e tal, então foi bem legal. Muito interessante. E você atua também estrategicamente dentro da rede social, né? Como você falou, você participou de um programa em 2017 que te traz reconhecimento até hoje. Né? Então, você tem uma quantidade expressiva de seguidores dentro das mídias sociais, está beirando ali 20 mil inscritos, né? Seguidores, o que é bem interessante. E você toma cuidado de se identificar. Então, as pessoas veem você participando do programa, vão procurar o seu nome, entra no seu Instagram e vê lá que você deixou bem claro, né? Campeã do programa e tal, pensa, opa, ela mesmo, vou começar a seguir. Interessante. Isso é muito legal. E para além disso, você hoje tem uma participação muito efetiva. Você participa de palestras, você dá muitas palestras, você dá aula show, sensacional, já vi alguns vídeos, e como você falou no início do episódio aqui hoje, né, você atua tranquila, né, lá nessas aulas show, você está sempre muito à vontade, isso é muito bacana, engaja as pessoas.
Mas também, para além disso, você tem uma participação efetiva na mídia social. Sim. Dá para ver que você gosta de compartilhar o seu trabalho e tal. E aí, eu não vejo, mesmo hoje, no mundo de hoje, uma confeiteira, um confeiteiro não ter presença digital, especialmente dentro das mídias sociais, né? Você, com a sua experiência, essa construção, esse trabalho efetivo que você faz dentro da mídia social, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo agora? Aquela pessoa que está, não sei se eu faço mídia social, não tenho tempo, não sei como é que gravo vídeo. Qual a dica que você daria para as pessoas entrarem de cabeça ali dentro da mídia? Você falou uma coisa bem interessante, o tempo, né? Antigamente eu falava, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo. Mas o que você faz com o seu tempo, né? Então, na verdade, a gente não tem prioridades, né? E não tem planejamento, às vezes, na nossa vida diária mesmo, do que a gente faz. Então, assim, as pessoas têm muito essa questão de achar que não consegue, que não nasceu para isso e que não sabe, né? E o que as pessoas querem, eu percebo, pelo menos as pessoas que me seguem, acho que isso é geral, eu ouço isso muito das pessoas em geral. As pessoas querem ver quem você é, o seu dia a dia, o que você está fazendo, como que você faz, não importa, elas não querem, eu já tentei até uma vez, vou gravar um vídeo tudo direitinho, montadinho, não é isso que as pessoas querem. Não conecta, né? Não conecta, elas querem ver a sua realidade, e você... Não sei quem consegue ser uma personagem e tal, mas eu, sinceramente, assim, pra mim, funciona ser eu mesma. E as pessoas que conectam comigo gostam do meu jeito. Quem não conecta, não me segue. Sim. Então, assim, eu acho que ser você mesmo é o mais fácil para você conseguir fazer algo de forma natural. E o medo de julgamento também. As pessoas têm muito esse medo hoje em dia, né? Não vou gravar porque as pessoas vão ver meu cabelo, vão ver se eu tô assim, se eu tô assada, eu não tenho uma câmera, isso eu não tenho. Não é isso, dá para ter recurso, a luz natural tá aí para isso. Exato. Né? Eu falo muito com os alunos, gente, o doce feito perto de uma janela, uma foto bem feita de um doce, numa cartolina que você bota próximo de uma janela que tem uma luz natural, não tem mini estúdio melhor para você começar. Sim. Por que não? Mas, e outra coisa que as pessoas acham, vai dar trabalho. Eu queria ver onde que estava escrito que não ia dar trabalho, né, nessa vida. Verdade, tudo dá trabalho, né? Não cai nada assim pronto, porque as pessoas veem nossos vídeos, nossas coisas na internet, acham que foi fácil, mas não é. Às vezes um vídeo de 1 minuto, ficou horas fazendo. Você errou algumas vezes. Erra várias vezes. Normal. Então, assim, isso é normal, ninguém é perfeito, Sim. né, pessoal? Então, assim, tem que fazer com o que você tem e fazer, e constante. Perfeito. Né? Disciplina. Sempre fazendo. Posta o que você está fazendo, posta lá o chocolate que você está picando, qual a marca que você usa. Eu gosto, gente, vim aqui no supermercado, olha só como a cenoura tá bonita, eu vou fazer bolo de cenoura hoje. Sabe essas coisinhas que você acha que não precisa? Mas as pessoas gostam de ver. Gostam, exato. E aí as pessoas podem pensar bem assim, mas tá todo mundo fazendo isso, aquilo ali, tá todo mundo falando... Não, você não é todo mundo. Igual minha mãe. Quando eu era criança, eu falava assim, mãe, mas eu queria ir no show. Aí eu falava, mãe, eu queria ir no show. Todo mundo vai. Minha mãe falava, você não é todo mundo. Eu acho que toda mãe fala isso. Essa frase é clássica. É clássica. Você não é todo mundo. É verdade. Então, você que tá vendo aí, você não é todo mundo, não é? Então, assim... Mesmo que esteja muita gente falando sobre isso, que seja, tá? Você não é todo mundo. Você tem o seu tom de voz, você tem a sua rotina, você vai humanizar a sua situação. Isso. E as pessoas vão começar a te acompanhar. Mas eu não quero me tornar blogueirinho, blogueirinha, porque tem essa questão também. Isso não, também. Esquece essa questão, gente. Foca no seu objetivo. Isso aí, cada um vai ter o seu. Talvez o blogueirinho o objetivo dele, Exato, também, né? Exato. Mas se não for, tem como você estar presente de várias maneiras. Isso faz parte do trabalho. Aquilo que você falou. Você fazia a receita, põe 2D, 3D, se você fazer uma coisa com qualidade que o objetivo, tem que ter qualidade, bacana e tal. Essa é uma fração do seu trabalho. Você tem todo o outro, o antes de executar isso e o após. Sim. A questão da distribuição da sua mensagem, onde você vai postar, não é como você vai postar, você acompanhar, você fazer as pessoas acompanharem a sua rotina. Poxa, um story, sei lá, você fazer um story de 30 segundos, todos os dias, todos os dias você vai estar 30 segundos com as pessoas que te acompanham, isso é bacana. E a confeitaria, por exemplo, as confeiteiras que fazem produção, por que não, numa produção de uma festa,
você fazer vários takes de coisas diferentes que você está fazendo. Talvez não poste tudo no mesmo dia. Ok. Você já coloca já tem um arquivo de conteúdo Aham. para você vai postando aquilo durante a semana. Perfeito. Por que não? Aproveite seu tempo, já que você não tem tempo. Porque às Aham. vezes o pessoal acha assim, você tem que parar tudo que você está fazendo e vai fazer uma coisa específica para filmar. E não é isso assim. que o público quer. Eles querem saber o que você está fazendo naquele momento. Real. É. Real. Né? É isso aqui que eu tô fazendo mesmo. É Eu tô aqui no supermercado verdade. comprando isso aqui, meu. Olha só como é que eu escolho o material Isso. e tal. Sensacional. E dentro dessa questão que a gente está falando de divulgação e tal, existem as questões das parcerias. Sim. Né? Como é que você enxerga? Como é que está o mercado hoje em relação à parceria? Existem confeiteiras se conectando com prestadores de serviço, com marcas também? Como é que está essa questão? Ou não? Tipo, não, confeiteira tem receio de se conectar, de fazer parcerias, porque não, eu quero ficar no meu mundinho aqui. Como é que você enxerga isso? Assim? Rola parcerias? Rola. Uhum. Eu vejo assim, temos os dois lados, né? O parceiro, ele quer que você divulgue o trabalho dele. Perfeito. Também, né? Faz parte. Faz parte, é uma Então, parceria. A primeira Ganha-ganha. coisa é você saber se você quer ter seu nome atrelado àquele. Uhum. No caso de uma marca, já vieram marcas me procurar que, claro que eu não falei, né? De uma forma assim, mal educada, mas infelizmente não poderei fazer. Porque eu já não uso aquele chocolate, por exemplo. Vamos ver um chocolate e tal, que eu não gosto. Sim. Daquela marca. Eu vou usar só porque a pessoa quer que eu divulgue, né? Em troca de alguma coisa. Então, assim, pelo menos, eu não consigo. Entendi. Né? Eu sou uma pessoa real. Eu vou usar aquilo que eu realmente uso, né? Perfeito. Então, tem essa questão de se você quer atrelar seu nome a isso, né? E também a parceria que eu vejo para quem faz encomenda, quem trabalha com festas, é bem interessante. A questão dos cerimonialistas, indicação, né? Você trabalhar com esse profissional que vai realmente... Eu já tive parcerias nessa época que me indicavam, né? Então, eu também indicava essa pessoa. Só que é uma construção de confiança também, que é uma relação ali que você tem que tentar construir. E cerimoniais também, que você pode agora, né? Que a gente já tá com o mundo meio que voltou ao normal, né? Então, você já tem essa questão das festas e tudo. Continua essa questão que às vezes é um pouquinho difícil no começo para entrar, porque já tem, assim, essas panelinhas, vamos dizer assim, né? É mais complicado, mas eu acho que ainda tem como você fazer, mas não ficar dependendo só disso também. Perfeito. Construir o seu posicionamento, né? Principalmente rede audiência. Social, é um lugar, assim, que está ali aberto para você fazer e acontecer. Possibilidade de compartilhar. Pois é, mandar né? para minha mãe. Aí, mãe, o bolo que a gente vai encomendar, né? Sim. Enfim. Então, assim, e como a gente lida com comida, né? Doce é comida. Sim. O que ainda, gente, é mostrar o que você faz, ainda é o que está chamando mais atenção, Legal. né? Então, no nosso caso de confeitaria, quando você vê uma calda de chocolate caindo, essa coisa ainda que chama a vontade, os horários que você posta depois do almoço, que a pessoa já está com aquela vontade com docinho. Então, assim... estratégico. Todo estratégico, né? Pensamento estratégico. Tem que pensar. Tem verdade. E a estratégia, assim, a gente fala assim, o que é a estratégia? Porque, o que é a estratégia? A estratégia é você tem o A, o ponto A, e você tem o ponto B, que é o desejado. A estratégia é o que vai acontecer aqui no meio. O que você vai fazer para sair do ponto A para o ponto B, não é? Então, assim, eu quero crescer na mídia social. Qual a estratégia que eu vou adotar? Produção de conteúdo. Vou fazer conteúdo. Conteúdo estratégico, conteúdo que se conecta com o meu público. E um ponto muito importante que a gente já tocou é aquele perfil ideal de cliente. Não é? Eu preciso ter mentalizado com quem que eu quero me conectar. Quando você tem essa pessoa, você canaliza a sua energia ali. Poxa, eu quero me conectar com esse tipo de pessoa aqui. E aí um lugar muito bacana para você se conectar com pessoas é eventos. Você participa de muitos eventos. Você, como a gente já falou anteriormente, você dá aula show e tal. Agora, assim, para a pessoa que está assistindo a gente, confeiteiro ou confeiteira, que quer atrair mais clientes, você acha legal eles participarem de eventos, seja como expositores, como dando aula, como participante mesmo? Qual a importância do evento para os confeiteiros? Total. Essa semana agora eu participei de um evento em São Paulo, o maior que tem do Brasil, se não da América Latina. Foram mais de 40 mil pessoas, né? Na teoria, todos da área da confeitaria. Então, você vê como a confeitaria já é um ramo
bombástico, assim, Bombástico. né? Que nicho Que é uma coisa de pouco tempo pra cá, não era tão valorizada assim, né? E você vê como que as pessoas estavam ali interagindo, conhecendo fornecedores, conhecendo parceiros, conhecendo confeiteiros, se tornando amigos, e isso faz parte. Eu acho que todo confeiteiro precisa participar de eventos. Não precisa ser lá em São Paulo, temos eventos próximos também, né? Quem é daqui do estado ou da sua cidade, procurar se atualizar, né? Não só ficar lá no seu mundinho, olhando o Instagram da confeiteira concorrente, o que ela está fazendo, deixa eu fazer igual. Porque tem muito isso ainda, né? Eu vou pegar o cliente de fulano. Isso aí já foi, gente, não faz mais sentido. É tão, né? sei lá, antigo. Então, assim, viver a sua vida, eu acho que você tem que ter um foco ali e estar atrás de novidade, que parece que não, mas toda hora tem uma coisa nova nessa área, né? Em todas as áreas, né? Que as pessoas se apegam, às vezes, àquela rotina ali, né? Principalmente quem faz doce todo dia e esquece que tem que também se atualizar, né? Então, fazer um curso, que seja nesses eventos, que a gente tem muitos cursos gratuitos, né? Eu mesma dei várias aulas nesse evento agora, tudo gratuito, muitas dicas, muitos pulos do gato. Então, assim, eu encontrei com uma confeiteira que faz suspiros há muitos anos na cidade dela, e ela é já famosa lá, estava lá assistindo minha aula de macarrons, e ela falou, nossa, o que você deu de dica aqui de macarrons aqui de forma gratuita, eu paguei não sei quantos R$1.000 num curso e não tinha. E eu acho que é isso que é o problema que eu tô tendo, que eu não tô conseguindo. E era uma coisa simples, que eu tava falando do forno. Então, assim, às vezes, com pequenos detalhes fazem diferença na vida da pessoa. Total. Então, assim, tem que estar em toda oportunidade que aparecer e você também procurar essas oportunidades. Porque às vezes elas não caem no seu colo, você fica lá em casa só esperando, né? Exato. Eu acho que se as pessoas que estão assistindo a gente agora estão com um caderninho, tá? Anotando todas as suas dicas, não tem como dar errado, Evelise. É verdade. Não tem como dar errado, pelo amor de Deus. As coisas que você está compartilhando com a gente aqui, incrível. E aí, agora mais do que nunca, eu te admiro como uma profissional de altíssimo nível, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que a audiência está querendo saber também. É uma pergunta pessoal, tá? Vou sair aqui um pouquinho, só um pouquinho, dá licença aqui do profissional, vamos pessoal. O que você faz em casa em termos de bolo, assim, pra comer? Você e o seu marido? Menino. Como é que é essa? Você faz um negócio elaborado e tal, ou você faz aquele bolinho? Só que não, né? Cenoura, bolinho de cenoura com caldinha de chocolate, como é que é? Como você faz em casa? Interessante que em casa eu cozinho mais cozinha salgada. Comida salgada. Eu gosto de fazer risoto, massa, pizza caseira, artesanal. Eu sou mais do salgado em casa. Até porque em casa a gente não tem muito tempo. Eu fico pouco em casa. Então a gente acaba, quando chega em casa, tá querendo comer, porque o doce é mais um depois, né? Exato. Então você tá querendo comer. Então, assim, quando tem um momento especial, algum evento, alguma coisa, eu acabo cozinhando algo salgado também, que como eu sou formada em gastronomia também, além da publicidade, me formei em gastronomia depois, né? E aí também trabalho com essa área quente. Não é a minha paixão maior, né? Mas gosto também. Mas assim, quando eu faço festas de casa, assim, vamos dizer, os mais próximos mesmo, né? Eu, o marido, sogra, mãe, assim, aí sim, a gente faz tudo, bolo, doce, tudo que pode, mais um pouco. Mas no dia a dia, assim, não sou muito de fazer todo dia um bolo. Até porque, né, gente? É seu trabalho, né? Não, na verdade, se a gente ficar comendo doce todo dia em casa, né? A gente tem que dar, senão a gente vai ficar comendo. Porque eu sou formiguinha, eu adoro comer doce. Só que eu gosto do bolo dos outros, como diz o outro. Olha! Quando eu vejo um aluno que aprendeu direitinho, eu vou lá e como o bolo do aluno. Quando eu vejo que a pessoa faz bem feito, porque eu também sou meio enjoada para comer doce. Porque eu acho que tem que ser gostoso. Okay. Mas quando é gostoso, eu elogio e vou lá e encomendo. Já encomendei bolo com aluna minha. Que legal. Elas ficam desesperadas. Meu Deus, a professora, gente. Como se a gente, né? Igual eu já dei aula para meu professor da faculdade. Sim. Eu fui dar uma aula, fui dar um curso, o professor estava sentado assim, eu falei, não. Peraí, que tem alguma coisa errada aqui, professor. Não tá certo isso aqui. Dá essa sensação. Exatamente essa sensação. Eu imagino. Mas eu adoro, porque aí você vê que você fez algo certo. Sim, aí ela chega assim depois, professor, e aí, como é que foi o bolinho? Tem morrendo de medo. Aí você dá o feedback. Quando tem uma dica também pra melhorar, a gente dá, mas em geral, todas que até hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Mas não faço muito doce em casa, não. Prefiro fazer nas aulas. Entendi. Adoro. E você falou, você tá falando das aulas,
E aí você disse no início, antes da gente começar aqui, que você fala, não tem coisa melhor do que eu ver meus alunos voando por aí, fazendo receitas maravilhosas, crescendo e tal. Isso é muito do professor, né? Também sou professor, eu amo ver isso. Então, ainda mais na técnica, por exemplo, você vê, poxa, essa aluna aqui executou direitinho que eu ensinei para ela. Isso é maravilhoso, muito bom, né? É muito bom. Eu vejo assim, é outro clichê que as pessoas acham que não é verdade, mas, gente, é verdade. Esse bilhete é verdade. Quando eu vejo, tem algumas confeiteiras aí do próprio Espírito Santo, né, que passaram pela minha trajetória assim e voaram. E aí estão assim, bombando, detonando. Tanto em rede social, como tendo confeitarias, fazendo sucesso, vivendo disso, né, fazendo sucesso. Eu fico mais feliz pelo sucesso delas, às vezes, do que comigo mesma. Isso, assim, eu falo que, infelizmente, é para poucas pessoas, que as pessoas, às vezes, têm a questão do ego, acham que é tudo pra gente. Sim. Mas, na verdade, o que é pro outro é mais gratificante. Quem experimenta isso, que consegue entender. Quem não tem essa gratidão é mais difícil, mas é muito bom. Eu só sei que é isso aí que é tipo como se fosse um alimento para você fazer de novo tudo que você estava fazendo. Sim. Combustível é mesmo o combustível, ali, né? é isso aí. Então, assim, toda vez... O pessoal me pergunta muito isso. Você não enjoa de dar aula da mesma coisa? Toda hora você vai lá e ensina e tem que ensinar de novo. Ou mesmo na mesma turma, você tem que ensinar, às vezes, a mesma coisa mais de uma vez porque a pessoa não está conseguindo entender. Você muda o jeito de falar e até que a pessoa entende. E pronto, agora o meu papel está feito. E aí faço, e eu tenho essa paciência, né? O pessoal fala que eu sou muito paciente. Na verdade, eu sou muito paciente para muitas coisas, mas para isso, eu falo assim, eu faço o que precisar porque a pessoa entenda. O objetivo é esse, né? Perfeito. Então, não tem muito assim fórmula para isso. É algo que tem que ser feito de forma natural, né? Sendo você do melhor que você pode fazer. E aí, quando você vê que a pessoa cresceu, isso ajudou ela a crescer. Então, assim, é a melhor parte. Para mim, essa é a melhor parte. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, Evelise, nosso papo sensacional aqui segue com o seguinte ponto, tá? Estamos falando aqui de diversas estratégias de, né, atração de clientes. A gente falou de várias coisas, inclusive de números. Meu Deus, gastronomia tem número também, o que é interessante, curioso. Acredito que muita gente também aqui que está nos acompanhando não sabia. Mas, beleza, consegui atrair o cliente. Vendi um bolo, 2 bolos, tal, estou vendendo. Existe um próximo passo aqui, que é eu reter esse cliente. Né? Eu quero que ele continue consumindo comigo. Eu quero que ele faça aniversário comigo esse ano. Ano que vem eu quero estar com você de novo. E ano que vem eu não quero estar só com você. Eu quero estar com sua filha, com seu pai, com seu avô, com sua família. Sim. Como que você vê essa situação? Ou a confeiteira ou o confeiteiro hoje se preocupa com isso, em reter o cliente? E mais do que isso, quem se preocupa? Quais são as ações? O que você acredita? A gente tem a questão do fator qualidade. Gostou? Ele vai voltar. Existe alguma outra questão? Como é que você vê essa questão de fidelização do cliente? O quanto que ele é importante? Total. Eu falo assim, até quando eu parei de fazer casamento, por um bom tempo, na verdade até hoje, tem clientes que eu fiz casamento, sei lá, em 2000, nem sei quando. Nossa, eu lembro até hoje do seu bolo. Então, assim, fazer o bem feito para marcar datas especiais é a nossa obrigação. Sim. E feito isso, já é o primeiro passo. Só que, assim, se você quer se manter no mercado, você vai ter que lembrar esse cliente que você existe. Porque talvez eles não vai lembrar de você. É isso aí. Um ano vai lembrar de depois. mim. Exato. Então, durante esse ano, talvez ele não encomende toda hora, mas lembra ele de alguma maneira. Sei lá, lista de transmissão. É no Instagram, ele te segue, não te segue. Então, de alguma forma, você tem que estar presente na vida dele. E hoje, com a rede social, esses caminhos, temos vários, né? E aí cada um vai... Eu, particularmente, eu acho que você tem que estar no máximo possível que o seu cliente está, você precisa estar. Né? Porque às vezes o pessoal fala assim, só existe Instagram. E fica só no Instagram. Talvez seja eficiente, mas será? Por que não? TikTok também? Né? O WhatsApp é meio quase obrigatório, né? Sim, essencial. Né? Mas temos outras redes também. E aí, daí vem o tal do dar trabalho, né? Então, a confeiteira acaba, igual agora passou Páscoa. Aí, vendeu um monte de ovo de Páscoa, que maravilha, adoraram. E aí?
por que não aproveitar outras datas agora que estão chegando? Com chocolate também, já que você vendeu ovo de Páscoa. Eu vou ter também uma barra recheada, um coração. E aí também estou vendendo uma cesta com coffee break. E vai pegando por algum lado, né? Manter os clientes Tem informados. que manter eles informados. Talvez não encomende agora, mas ele está sabendo. Tá ouvindo falar de monitorado, tá com a antena ligada. Opa, Sim. Eu sei que a Evelise está fazendo isso. E aí eu acho assim, ainda ter registro desses clientes ainda parece uma coisa antiga, né? Cadastrar, mas você tem que saber. Sim, você precisa ter sua lista. De onde veio esse cliente, né? Claro. Até hoje eu tenho cliente que tá no nome lá cadastrado no WhatsApp, casamento tal, dia, mês tal. É interessante. Sensacional. E eu lembro de alguns, né? Engraçado Sim. isso, né? A gente acaba lembrando. Então, olha só, se tem uma organização, vai muito da organização dos confeiteiros, confeiteiras que estão assistindo a gente agora, de ter esse cadastro muito bem feito, que dentro do marketing a gente chama do CRM, né? Sim. Enfim, você ter ali tudo cadastradinho, com as datas do que você fez, para que você possa ativar esse cliente novamente. Pô, olha que legal. Você tem um cliente que você fez o bolo de casamento. E daqui um ano você mandar uma felicitação. Poxa, parabéns pelo um ano de casado. Cara, Sim. que legal isso. Que legal. E aí, sei lá, é uma viagem, tá? Você mandar uns 2 brownie aqui pra eles, pô, presente pra vocês de um ano de casamento. Legal, interessante. Mesmo que ele não compre o bolo porque ele não vai casar de novo, talvez possa até casar. Tem gente que renova os votos. Sim. Esse ano, por exemplo, eu tô fazendo 15 anos de casado. Aí. Eu vou renovar os votos. Sim. De repente mudar a aliança, vamos fazer uma viagem, fazer uma comemoração ali íntima, de repente com a família. Sim. Entendeu? Então, assim, não vai consumir o bolo todo ano, mas ele pode indicar para um amigo que vai casar, para uma amiga que vai casar, não é? Quando eu for renovar os votos, eu vou lembrar da Evelise. Então, justamente, você foi muito assertiva nessa questão de se manter ativo com o cliente. E eu vejo que as confeiteiras também não se apegam a detalhes. Uhum. Às vezes não é nada difícil, são pequenos detalhes de organização. Uhum. Elas têm dificuldade, na verdade, de se organizar. Sim. Às vezes até por uma dificuldade tecnológica, às vezes. Mas, gente, temos recursos para isso. Alguém que você possa pedir ajuda, né? Se você não tem domínio sobre isso. Se você não tem nada nem ninguém, vai pro caderninho aqui, ó. Sim, que uma caneta e um papel. Organiza. Né? Exatamente. É o mínimo, é verdade. Perfeito. Você tem total razão, concordo contigo. E assim, Evelise, vendemos, retemos o cliente, isso é importante, a gente já entendeu isso aqui, e a gente precisa pensar no futuro, precisamos olhar para frente, né? Na sua área de atuação, na confeitaria, o que você vê hoje como tendência? O que vai acontecer? Já começou a acontecer? Já tem um movimento, já tem alguma coisa aí que você está olhando e fala, isso aqui vai rolar. Que você poderia compartilhar com a gente aqui para o pessoal estar antenado e já se conectar com essa tendência para se antecipar, para atuar na vanguarda do seu mercado. Você tem alguma coisa no seu radar hoje? Olha, eu vejo assim, a gente tem, como o pessoal segue muito, alguns confeiteiros, influencers, né? Opa, temos os bons influencers também, né, gente? Okay. Temos todos os lados. Então, assim, as tendências estão sendo um pouco ditadas, assim, vamos colocar assim, né, entre aspas, por alguns. A gente viu muito, por exemplo, a questão do pistache. Eu não sei se você chegou a ver isso. Eu fiquei impressionada. Panetone, pistache. Tudo foi pistache. Verdade. Teve uma época que era banoffee também. Surgem assim. Alguns a gente tem uma ideia de onde vem, outros a gente não faz ideia, né? Como várias coisas na internet vêm, a gente às vezes não sabe a fonte inicial, mas aparecem. Só que eu vejo com um pouco de cuidado isso, porque às vezes, por exemplo, nem todo mundo vai ter um público para o pistache. Vamos falar do pistache, por exemplo. Talvez, porque eu vi muito isso, né? Alguns alunos, eu vou sair comprando pistache, E pistache já não é uma coisa... Não ficou barato, porque estava na tendência, muito pelo contrário, ficou bem mais caro que já era. E é uma frutinha seca bem carinha. Mas os clientes, assim, que valorizam, ok. Mas será que todo o público é para aquilo? Então, eu acho assim, você tem que analisar se aquilo está em alta, mas se realmente é para o seu público, né? E eu acho assim que cada vez mais as pessoas estão procurando, não é nem questão assim, um doce específico. É o que ela vai ter de experiência com aqueles doces. Eu vejo mais diferencial nisso
do que ficar inventando um Sabores formato, um diferentes. sabor. Isso sempre vai ter uma coisa que está bombando ou não, e alguns vão gostar, outros não. Mas eu acho que ainda o diferencial da experiência com o que você oferece ainda é o que está indo mais para esse caminho do que só chegar ali, é um bolinho de casamento, é um docinho. Isso aí já tem. Mas o bolo dela, menina, quando eu comi o bolo dela, eu senti isso. Ou senão, né, quando eu fui experimentar, eu tive toda essa experiência, assim. Então, assim, oferecer para o cliente, desde o dia que ele te conhece até o dia que ele te pagou e você, né, acabou aquele evento e continuar, né, atendendo, igual a gente comentou, né, de reter e tal. Então, é mais difícil você ter uma pessoa que consegue fazer esse caminho todo e manter uma unidade de pensamento. Às vezes ela quer só o cliente, pegou o cliente e pronto. Acabou. É aquela venda transacional ali. Vendeu, toma aqui o dinheiro, então dá o bolo aqui, acabou. Bem complicado. E dá trabalho criar isso, porque não é de um dia para a noite, não tem uma fórmula mágica, a sua experiência vai ser essa, a sua é essa. E a experiência é de ponta a ponta, né? Total. Evelise? Vai desde o contato pela primeira vez no WhatsApp, você de repente a forma que você fala com a pessoa. Fala, exatamente. Lembrando que escrita não tem tom de voz, então de repente você pode achar que está escrevendo ali, mas a pessoa do outro lado pode interpretar. Pô, pegou meio errado Às isso vezes, aqui. eu que sou uma pessoa que eu tento ser o mais educada possível sempre. Já tive situações da pessoa achar que eu não estava dando atenção. E aí tive que mandar um áudio. Porque realmente eu li de novo, parecia que eu estava sendo fria. E realmente não era aquilo a intenção. Eu falei, então, é isso. Aí a pessoa entendeu. Então, às vezes, dependendo da situação, vale um vídeo, vale um áudio. Um vídeo é bacana, né? Eu sou, assim, algumas pessoas me julgam em relação a isso, mas eu sou o cara do áudio, Evelise. Eu mando uns áudios. Eu também gosto do áudio. Esse aqui é um podcast. Às vezes eu mando um podcast em áudio para a pessoa. Porque a voz é aquele negócio que eu falei com você no início que você tem. Você tem um sorriso na voz, sabe? O jeito de falar. Então, seu tom de voz faz toda a diferença. Total, gente. É maravilhoso. Então, não tem E é algo que você tem que entender o que é o seu natural também. Porque não adianta eu querer ser igual a outra pessoa. Falar, nossa, eu queria ser igual. Não queira ser igual, copiar. Você vai fazer uma imitação de alguém que está fazendo. A pessoa da confeitaria às vezes fica seguindo, né, alguns confeiteiros. Sim. A minha confeitaria vai ser igual da fulano, vai ter a decoração igual, vai ter a logomarca das mesmas cores, e eu vou copiar a roupa, vou copiar tudo, o cabelo. Tem gente que até é isso. E às vezes, assim, talvez não vá dar certo. Pode até ser que dê, mas eu acho que você procurar o seu jeito é muito mais garantia de sucesso do que ficar copiando. Isso aí, infelizmente... Legal. E, você trouxe tanto ensinamento hoje aqui que, enfim, eu vou assistir esse episódio, vou anotar também várias coisas, muitos aprendizados. Eu saio daqui hoje com muito enriquecido com seus ensinamentos. E as pessoas que estão assistindo a gente, que gostaram da Evelise, podem continuar te acompanhando nas redes sociais, né? Qual que é o seu arroba? Sim, é @Evelise, com Z, _ Fraga. Perfeito. Nós também vamos colocar aqui no vídeo para as pessoas começarem a te seguir. E tem coisa vindo por aí, não é verdade? Fala um pouquinho sobre as novidades. Como eu comentei com você, eu adoro um vídeo, né? Adoro. Se eu tivesse como me clonar, eu deixava uma Evelise só gravando reels, vídeos. Eu acho o máximo. E aí a ideia eu já estou assim, me programando para lançar uns cursos online. Opa! E já o pessoal aí vai ficar sabendo aí, vamos fazer umas lives. Então, pessoas de qualquer lugar do Brasil, do mundo, vão poder assistir seu curso. Sensacional, Evelise. E para quem já fez curso comigo, eu já dei alguns cursos online em algumas plataformas, sem ser minha produção própria, né? O pessoal gosta muito dos pulos do gato, que eu entrego mesmo. Legal. Porque quando eu comecei Nada de segredinho. Quando eu comecei a ensinar, como eu comentei, eu queria tirar essa ideia de que professor fica segurando o ouro. Então, essa é o meu lema, ensinar para ensinar, senão não faz sentido para mim, né? Nunca fez. Então, assim, e outra coisa, não ensinar só receita, que receita é algo hoje em dia tão fácil de ter, né? Se você só pesquisar no Google da vida, você tem a receita que você tiver. Então, essa ideia do por trás, de tudo isso que a gente falou, da estratégia, de como se planejar,
fazer uma orientação para quem tem essa maior dificuldade de como que eu faço para tudo isso acontecer. Então, a ideia é esses cursos que eu estou tentando montar, né, para a pessoa pegar não só as receitas certinhas que dão certo, mas fazer isso gerar uma renda para ela, ser um negócio para ela, né, viver disso. Que ainda tem muita confeiteira que tem medo de viver da confeitaria, às vezes trabalha com outra coisa, usa a confeitaria como um extra, mas por que não viver da confeitaria? Né? Então, a ideia é essa. É muito ver possível. que é possível, né? Sim. Dá trabalho. Não é assim, não adianta eu falar assim, é simples, vai cair do céu. Mas você sabendo o que fazer e como fazer, e alguém te ajudando ali, você se especializando, né? Então, aprender nunca ocupa lugar, né? Sempre você consegue aprender mais, eu acho. Sempre tem coisa para aprender, tem né? coisa para aprender a vida inteira. Eu tô aqui hoje aqui também aprendendo demais, gente. É bom demais, gente, aprender. Isso é bom ser professor por causa disso, né? As coisas que você está trazendo aqui, compartilhando pra gente, são coisas que você já sabe, e quando você fala, você reforça esse seu conhecimento. Eles falam, né? Tem Nossa. estudo quando você precisa estudar algo, você, mesmo que você não Sim. seja professor, você fingir que está explicando para alguém. Ok, é uma das isso. técnicas, né, de estudo. Você absorve mais quando você explica. Até pega alguém em casa, às vezes fala, explica aqui para mim. Sim. E o seu cérebro absorve mais. Sim. Então exato. é muito interessante isso, né? Muito legal. legal. E dentro dessa questão que a gente está falando de ensinar, de aprender e tal, a confeiteira precisa muito de criatividade, né? Total. Precisa de criatividade. E eu penso muito criatividade tem a ver com repertório. Quanto mais coisas você lê, conversar, essa nossa conversa aqui, nós estamos criando repertório. Sim. Sabe? Nós está falando aqui, no início a gente está falando do Nada estúdio, é por acaso. como é que é. Não é por acaso. Nada é à toa, né? Não é à toa. Aí você cria repertório vendo. É muito interessante também você não se concentrar somente em confeitaria, de repente ver outras coisas. Total. Você vai ampliando seu repertório. Por quê? Daqui a pouquinho, você vai precisar de sair de uma situação ou fazer alguma coisa, você junta elementos que você tem do seu repertório e faz que uma você coisa nem nova. imagina que uma coisa... Eu sou muito curiosa, então às vezes as pessoas falam assim, nossa, por que você está assistindo um vídeo que não tem nada a ver, assim? Às vezes e assim, assuntos aleatórios, às vezes, que você assiste. Até mesmo séries, que às vezes o pessoal fala assim, eu não vou gastar meu tempo assistindo um filme ou uma série de alguma coisa. Mas você pode ter ideias de lugares que você menos espera. Isso. Eu já tive ideias em material de construção, quando eu estava fazendo bolos. Eu falei, nossa, Como é que isso foi essa aqui história? pode me ajudar a estruturar um bolo. No material de construção? No material de Tá vendo? construção, Aí você uma tá espátula ligada. de pedreiro. Olha! E aí ela tinha um material que não era tóxico, tinha como eu lavar e dava certo, uma espátula que eu não encontrava no formato que eu queria. Então, às vezes, assim, coisas em lugares nada a ver, que você acha que não tem nada a ver, você consegue ou ter ideias, ou ter utensílios, ou criar coisas. Então, só que assim, você tem que estar disposto, com a mente aberta, a qualquer momento, e aceitar que você tem limitação também. Ok. Porque todo mundo acha que não, eu sou perfeita, eu sei tudo. Sou demais. Então, assim, essas pessoas, eu acho que elas ficam mais fechadas a isso. Então, você tem que estar aberto a saber que você erra sim, que pode dar certo, como pode não dar certo. Sim. E é sobre isso, a vida é assim. Tem hora que vai dar certo, tem hora que não vai, mas aí tem que estar. Não deu, vamos ver outro jeito. Perfeito. Ou outra coisa, né? Você assim, você olha o seu trabalho também como arte? Você entende o trabalho como artístico? Certeza, em tudo. Mesmo que não seja... Eu comecei pela área de bolo artístico, né? Que eram os bolos com bichinhos modelados, os personagens e tudo. Mas mesmo depois, quando eu fui fazendo outros tipos de... Por exemplo, um simples bolo de chocolate com uma cobertura. Mas a forma que você cuida para que aquilo fique no ângulo certinho, que a pessoa olhe, a forma que você coloca na caixa, a frente daquele bolo, que melhor que você pode botar para ela olhar primeiro para aquele ponto, o lugar da decoração, tudo isso, queira ou não, também a parte da publicidade me ajudou. Isso. Os conceitos de fotografia, Ó, de repertório. iluminação, de cores, tudo isso você acaba, sem você pensar, você aplica Verdade. naquilo que você está fazendo. E é um dos diferenciais da experiência do cliente. Nossa, ela se preocupou com esse papelzinho que vai fazer eu não encostar e que o jeito de eu tirar da caixa Isso é faz toda a muito diferença. detalhe. Às vezes a pessoa só embala, nem pensa como que a pessoa vai tirar dali. Sim. Às vezes, na hora de escolher a caixa do bolo, eu falo, não, como que o cliente vai abrir? Será que na hora que ele abrir não vai esbarrar e vai estragar?
Então, dependendo de algumas embalagens, estragava. Eu mesma tentava abrir e via que ia estragar. Aí eu já não comprava. Sim. Então, isso ninguém me ensinou. Eu fui pensando com a empatia de pensar na hora que a pessoa que eu fiz o bolo vai usar o meu produto. Perfeito. Não estou pensando só no meu lado, né? Essa aqui é Sim. mais fácil, é só encaixar. Sim. Às vezes a outra é mais difícil de montar, mas é melhor para ele. Sim. Então, às vezes, é 10 centavos de diferença, 20 centavos. Mas, às vezes, as pessoas pecam por essas pequenas coisas. Economizam em pequenas diferenças que fazem muita diferença. Que fazem muita diferença. Né? Tem isso também. Sensacional. E a sua arte, como sendo uma arte, se conecta com as pessoas de uma forma intensa, não é? Total. Você falou, poxa, eu lembro do sabor, eu lembro da foto, eu lembro do impacto visual que aquilo me trouxe. Muito. Então, a arte, você se conecta com as pessoas também. E tem a ver com a experiência também, né? Total. Assim, quando eu lembro de um bolo até hoje que eu fiz, de um tipo um safari, que tinha uma zebrinha com um sorriso, que ela era de um desenho. Agora eu esqueci, gente, o nome do desenho, que tem uma zebrinha que tem um sorrisão. É Madagascar? É Madagascar, Madagascar, nossa. Sensacional. Eu fiz os dentinhos, né? Da zebrinha. Sim. E eu fiquei, assim, eu acho que mais de meia hora só naqueles dentinhos, né? E achando o máximo aquilo, né? Dá até dó de entregar o bolo. E aí, eu lembro até hoje a cliente falando, meu Deus, eu fiquei parada olhando pro sorriso da zebra. Até hoje eu lembro do sorriso. Olha isso. Então, são pequenas coisas que às vezes a pessoa fala assim, faz mais ou menos, deixa, ninguém vai ver. Deixa esse docinho meio com a torta, a florzinha torta, ninguém vai ver. Então, esse negócio do ninguém vai ver vai se virando um vício e você vai acabando deixando para lá muitas coisas. Uma coisa vai somando a outra. E daqui a pouco o seu trabalho já não está tão bom quanto era. Né? Aquele cuidado inicial, quando você começou, aí você não mantém. E é outra coisa, que a pessoa às vezes começa a crescer e esquece de pequenos detalhes. E é um desafio, né? Porque às vezes a produção maior, né? Mais difícil de você ficar ali atento a todos os detalhes, mas são escolhas. Sensacional. E, Evelise, eu gostaria de te pedir, se eu puder, por gentileza, que você dê uma última dica, que você sente assim, poxa, eu gostaria que lá atrás, quando eu comecei, lá quando eu passei, foi lá em Vitória, né, você passou em frente ali e tal, a loja de bolo, e você começou a entrar nesse ramo, nessa profissão, eu gostaria que alguém tivesse me dado essa dica aqui, faria toda a diferença para mim. Você teria algo para compartilhar com o pessoal? Eu falo assim, por muito tempo, mesmo tendo feito tudo o que eu gostava, né, fiz tudo o melhor que eu podia, mas eu me segurei, me travei, achando que eu precisava de muito, de ter muita coisa para começar algo maior. Então, assim, eu sempre fiquei esperando. Eu preciso do melhor equipamento, eu preciso da melhor máquina fotográfica, eu preciso do melhor estúdio, E ficava deixando para depois coisas que eu já podia ter feito há muito tempo. Então, faça aquilo que você pode com o que você tem. E comece, porque ninguém vai começar por você. E julgar, sempre vai ter um para falar. Então, assim, julgar, deixe as pessoas falarem o que elas vão falar, você fazendo ou não. E, assim, faça porque você pode estar perdendo um tempo que não volta, né? Nosso tempo não volta. Então, faça o que você pode com o que você tem, é a minha melhor dica, assim. E já começa agora, né? E seja você. Porque isso aí, para mim, foi o que mais deu certo. O pessoal fala, qual é o seu segredo, que o pessoal gosta do seu trabalho? Eu sempre fui eu mesma. Não tem outra Evelise. Não tem. Você é Evelise. E pensar no próximo. Eu acho que realmente, assim, é um clichê que eu gosto. Esse clichê eu vou levar para onde for. Independente, eu acho que do trabalho que eu tivesse escolhido, eu sempre pensei no melhor para a pessoa que está se conectando comigo. Fosse cliente, amigo, relacionamento, sempre eu pensei, o que eu posso fazer? Claro que botar você também em primeiro lugar, claro, a gente tem que pensar na gente, mas pensar na pessoa, o que eu posso oferecer de bom que eu tenho para essa pessoa. Sim. Aquilo que é ruim, todo mundo tem um lado ruim, né? Mas vai ter, não tem jeito, mas o que melhor que eu posso oferecer? Às vezes, um sorriso que você dá para alguém, eu já tive alunas que falam, nossa, só de eu conversar com você, meu dia já ficou melhor, fazendo curso, né? Queria ficar aqui até mais tarde, só pra gente ficar conversando. Às vezes, não é nem a receita, o curso foi mais assim, quase uma terapia. Então, assim, pode ser a modernidade que for, o mundo mais moderno, pode avançar, inteligência artificial, o que for, mas o ser humano ainda gosta de conectar com pessoas. A gente precisa disso, é inato, né? É nosso.
Então, e o alimento conecta total, né? Então, é uma forma de conectar muito maravilhosa. Historicamente. Né? Sentar as rodas, antigamente as pessoas sentavam ali, desde o homem da caverna, sentava para compartilhar o alimento. Total. E cria memórias, né? Então, cria memórias. Exato, é muito bom. E aí a gente falou de criatividade, né? Me ocorreu uma questão que aí você me disse se você concorda, você cria algo novo, né? Algumas pessoas confundem criatividade com inovação. Né? Você cria algo novo, não necessariamente aquilo ali é uma inovação. O que é uma inovação? É uma inovação, né? Ideia nova colocada em ação, em prática. Sim. Então, se você teve uma ideia, como você falou, coloque em prática. Faça. Sim. Eu acho que essa é a grande dica. Não vou dizer que é a melhor de todas, porque você deu várias dicas aqui. Mas esse é um dos grandes ensinamentos que você deixa aqui pra gente hoje. Você teve uma ideia? Coloca em prática. Não deixa para depois, não fica com medo de julgamento. Sensacional. Isso, inclusive, trago também para minha vida. Obrigado. Em nome da audiência, de todo mundo que está acompanhando aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito das dicas da Evelise. Obrigado pela sua generosidade de compartilhar isso com a gente. Para mim é um prazer gigante, felicidade enorme ter uma pessoa como você aqui. Então, se sinta abraçada por todo mundo, por todos nós. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Para mim, assim, foi uma oportunidade incrível. Assim, se pudesse, a gente ficar conversando aqui até amanhã, né, Thiago? Gente, é bom demais a gente trocar ideias com pessoas que gostam também de ter ideias. E é isso, assim, a gente está aberto a conversar, a falar. Então, assim, não se apeguem à dificuldade. Sim. A dificuldade vai existir. Você querendo ou não, ela vai estar lá. Faça o seu melhor. E é isso aí. E muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz pelo convite. Imagina. E tô aí à disposição. Valeu. Precisar de um bolinho, de um docinho. Epa, maravilha. Vamos querer sim, né, Alexandre? Aí, tá vendo? Maravilha, muito obrigado. Obrigada, mesmo. Thiago. E você que está assistindo a gente, gostou desse episódio, não tem como não ter gostado, gente. Foi maravilhoso as ideias que a Evelise compartilhou com a gente aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se você tem alguém na sua família, algum colega aqui que trabalha com confeitaria, manda esse vídeo para ele, manda no grupo lá do WhatsApp, tá? Eu tenho certeza que eles vão gostar. E aí, deixa aqui nos comentários o que você achou, algumas ideias complementares para ajudar outras pessoas também. Vamos criar aqui uma super comunidade para ajudar todo mundo a atrair novos clientes e ter prosperidade. Beleza? Então, conto com vocês no próximo episódio. Um forte abraço, um beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu!